Professora Samila Battistoni, além da água que você já deu uma dica para nós aqui, como é que o processo de envelhecimento humano pode se dar assim de uma maneira tranquila? Porque envelhecer nunca é uma coisa tranquila, nunca é uma coisa fácil. Como é que isso pode ser feito? Como é que pode ser encarado de uma forma mais tranquila? Edson, é importante a gente retomar algumas coisas, né? Eu sou psicóloga, mas eu venho da área da gerontologia, né? Que é o estudo interdisciplinar, ou seja, as múltiplas ciências buscando entender o processo de envelhecimento. Se o processo de envelhecimento precisa de múltiplas ciências para explicá-lo, para compreendê-lo, é sinal que ele é complexo e multideterminado. Então, para envelhecer bem, não existem regras únicas, né? Não existem fatores únicos. E gostei muito do título que você dá à nossa conversa. Envelhecer é viver. Se vivemos bem, sinal de que envelheceremos bem, né? Em linhas gerais. Eu gosto muito de a gente frisar do ponto de vista pelo menos psicológico, que é a minha área. Muitas vezes as pessoas têm concepções de que, à medida em que a gente envelhece, a gente se torna uma outra pessoa, né? Ficou mais ranzinza, tá velho mesmo, tá preguiçoso, tá lento, e coisas do tipo. Na verdade, a gente envelhece da forma como nós vivemos, naquilo que a gente investiu. Se nós formos realmente ranzinzas ao longo da vida, seremos idosos ranzinzas, né? Ninguém se transforma numa outra pessoa só porque envelheceu, né? Existe um conjunto de fatores importantes e viver bem o dia de hoje é já o primeiro passo para o dia de amanhã ser melhor, né? E a gente nem precisa da Organização Mundial de Saúde para detectar que as pessoas estão vivendo mais. É só a gente olhar para os nossos familiares. Edson. As pessoas estão vivendo mais, a cada vez mais remédios, mais drogas, né, melhorando a qualidade de vida das pessoas, elas estão vivendo mais. Esse viver mais também compreende uma série de atitudes e de normas que as pessoas que não são tão velhas também precisam se adaptar. Não é, professora? É uma revolução, né, Edson, o que está acontecendo no mundo em termos de população, né? Se buscarmos na história do mundo, nunca se viveu tanto no sentido de uma grande população, né? Nós somos bilhões hoje, envelhecendo. Isso nunca aconteceu, né? Isso traz uma realidade que revoluciona os sistemas sociais, as crenças, as formas, as escolhas. Então, nós estamos vivendo um momento único, principalmente no Brasil. Estamos chegando aí, né? Estamos por volta dos 15%, 15,6% de pessoas idosas e quase chegando ao percentual de crianças ou de pessoas de 0 a 15, 16 anos. Sinal, então, que teremos menos jovens, né? E uma população mais envelhecida, né? Isso revoluciona o mundo do trabalho, as previdências, o cuidado, a vida em relação familiar, a comunidade, as ruas, as calçadas. É uma revolução que estamos vivendo, né? Ouvi falar em década do envelhecimento, tem isso mesmo? Isso, essa é um clamor, né? Na verdade, das Nações Unidas, primeiro em 2020, onde ela declara, em termos de ações globais, os anos de 2021 a 2030 como a década do envelhecimento saudável. E institui a Organização Mundial de Saúde como responsável por esses anos em que haverão, e tem havido, né, ações, pelo menos em 4 frentes, para favorecer um envelhecimento saudável. Agora, professora, além de ter muita história para contar, estamos entrevistando a professora Samila Battistoni, que é psicóloga e mestre também em gerontologia. Além de ter muito mais história para contar, existe algum outro benefício de ser uma pessoa, um bom velhinho? É isso aí. Há essa noção de que a vida ela tem como se fosse um desenho, né, de um U invertido. A gente cresce, alcança um auge e depois tudo declina, né? E a ciência tem mostrado que, a depender do domínio da vida, da área da vida, o auge não é a vida adulta, né? Então, em algumas questões, principalmente instabilidade emocional, capacidade de ver a partir de outras perspectivas, dar mais ênfase às emoções, são aspectos considerados ganhos do envelhecimento, né? Por isso, muitas vezes e ao longo da história,
as pessoas foram consideradas os mais velhos, né, os guardiões da sabedoria, né? Mas isso não quer dizer que a sabedoria já não estava sendo desenvolvida ao longo de toda a vida, né? Então, a depender da área, até mesmo do órgão do nosso corpo, eles têm ritmos diferentes, momentos diferentes. Então, dependem daquilo que a gente investe, daquilo que a gente tem como propósito e valores de vida, né? Então, há alguns livros recentes, e até fica a sugestão aí para os ouvintes, que é um neurocientista chamado Daniel Levitin. Ele escreve um livro bem grossinho, diz assim, O Bom da Idade, né? Então, ele vai mostrando ganhos na personalidade, ganhos na capacidade de memória, ganhos na capacidade de regulação das emoções, de transmissão intergeracional, né? Mas nós estamos num contexto que não favorece a manifestação desses benefícios. Samila, eu tenho um amigo que, obviamente, eu vou preservar o nome dele aqui. Antes disso, deixa eu fazer um parênteses, ainda bem que nós temos muitos lares para pessoas idosas. Essas pessoas são cuidadas lá com carinho, com dedicação. Mas ele disse assim, eu vou levar meu filho para um lar de idoso para ele nunca me deixar lá, porque eu estou cuidando dele a vida inteira e eu não quero que ele me abandone lá. Esse é um pensamento um tanto quanto egoísta, Samila? É um pensamento que está se transformando, Edson, porque as instituições de longa permanência, até os anos 80, 90, eram considerados, numa linguagem bem difícil de falarmos, né, mas depósitos humanos, né, que não só as pessoas incapazes, os mais velhos, eram deixados à sua própria sorte, à assistência, à caridade, né, e nós temos entendido que é possível e é necessário nós termos residenciais que forneçam assistência de longa duração, principalmente quando nós pensamos numa geração mais jovem, que está aí atribulada com a correria do trabalho, as famílias são menores, ou são, às vezes, famílias divorciadas, diferentes, mosaico, né, que a gente diz hoje, e essas pessoas podem ter mais segurança e qualidade de vida estando num ambiente, muitas vezes, planejado para isso, que estimule, né? Não quer dizer que todos precisarão, mas hoje aquela velha noção de asilo, né, ela tem caído por terra e há uma nova proposição de um residencial que realmente possa ser um lar assistivo, né, onde a gente possa ainda ter propósitos, amizades, sairmos, e não é equivalente a um hospital ou equivalente a um lugar de abandono apenas. Samila, qual é o órgão, qual é a parte do corpo humano que envelhece primeiro? Vou dizer para você, porque eu estou perguntando isso. Às vezes você vê um jogador de futebol, ele está ali com seus 35, 36 anos, tinha condição de jogar um pouco mais, mas ele diz assim, olha, eu penso, mas o meu corpo não executa mais com a velocidade que eu preciso para desenvolver a minha profissão. Existe isso? Existe, porque depende da atividade que você se dedica, né? Então, no mundo dos esportes, né, aos 20 anos pode ser uma idade muito tardia. Então, o envelhecimento do ponto de vista social e físico e biológico também tem a ver com aquilo que a gente se dedica, né? Então, a gente pensar na Daiane dos Santos, né, considerada para o esporte em idade avançada, né? E ela é uma jovem. Então, isso depende muito dos aspectos que estão em jogo. Mas pensando no funcionamento, né, geral, é interessante que se pensa assim, 60 anos, 65, não. Por volta dos 30 anos, a gente já está perdendo um pouco da nossa capacidade respiratória. 30 anos? 30 anos. E também, não se assustem, há uma mudança na nossa forma de funcionamento da memória, né? Então, aquele que está ali brigando com seu avô, dizendo está esquecido, pode cuidar, porque é um processo natural. Por volta dos 30 anos, a gente começa com esse fenômeno que ultimamente eu estou tendo bastante, que é o fenômeno ponta da língua, né? Você quer falar um nome, quer citar alguém, um nome de uma cidade, e não vem, né? Mas quando a gente tem a dica, a palavra vem. Então, isso é um processo natural, diferente dos esquecimentos
que não são naturais. E há um fator interessante também. Várias pessoas, às vezes, ela não consegue falar a palavra que ela quer falar, mas ela descreve a ação. Exatamente. E é comum isso? É comum, muito comum, e é um sinal de preservação cognitiva. Por que é um sinal de preservação? Que quando a gente vê, por exemplo, pessoas idosas que já têm suspeita de doenças do tipo Alzheimer ou outros quadros demenciais, mesmo que você dê dicas, ela não consegue se aproveitar da dica para lembrar, não consegue descrever, né? Então, se nós estamos descrevendo, nos faltou ali um pouquinho esse retorno fonológico, às vezes, da palavra em si, né? Mas daqui a pouco ela aparece, não é assim? É, assim. Agora, existe alguma dica, algum treinamento? Você fala assim, por exemplo, o camarada quer jogar futebol e tem que treinar lá, tem que bater na bola, tem que ter uma parte física. Existe academia para o cérebro, Samila? Sim, inclusive é uma das ênfases, né, do meu trabalho e da psicologia do envelhecimento, né? Nós chamamos de estimulação, treino ou reabilitação cognitiva. É um conjunto de práticas que tornam o cérebro capaz de realizar mais conexões, fortalecer essas conexões, porque tudo que a gente não usa, né, a tendência é que a gente vá perdendo, enfraquecendo essas conexões. Mas não basta só fazer palavra cruzada, né? Muitas vezes a gente se dedica a uma coisa apenas e fica muito bom naquilo. Ok, é ótimo, muito bom, porém, o melhor exercício para o cérebro é quando a gente varia esses exercícios, né? A gente se expõe a diferentes tarefas, diferentes desafios, diferentes atividades, né? E a gente faz isso muitas vezes em consultório, em grupos, né? Em clubes, né? Onde a gente propõe algumas atividades, desafios mentais, desafios perceptuais, né? Quantas imagens você vê, desafios criativos, né? E às vezes no caso do envelhecimento, às vezes a pessoa está ficando velhinha ou esquecida, como nós estamos falando aqui, às vezes vem o Alzheimer ou uma doença um pouco mais incisiva, e ela, por exemplo, eu não vivi nenhuma situação dessa até hoje. Às vezes você convive com uma pessoa durante tanto tempo, ela vai envelhecendo, ela até se esquece de você, esquece o seu nome, esquece como você é. Há que ser feito um trabalho assim para a preservação dessa pessoa enquanto for possível, mas os familiares também precisam ser tratados, porque é difícil você olhar. Imagine sua mãe não lembrar do seu nome. É muito doído. Eu tenho trabalhado bastante, eu atendo no domicílio e eu vejo essa realidade todos os dias, né? A filha chega, quem é você? Né? Puxa vida, é difícil. É doído. Porém, com educação, com apoio psicológico, com clareza a respeito do que está acontecendo, isso dói menos, né? Isso vai se tornando um processo como o outro que você precisa. Mas, novamente, o esquecimento patológico, as demências, não são naturais do envelhecimento. A gente tem sempre que pensar, doenças são um grupo de afecções, né? O envelhecimento é um outro grupo de mudanças biológicas que muitas vezes pode expor os indivíduos à ocorrência de doenças. Então, o que a gente às vezes vê no nosso país, né, com tantas dificuldades de acesso à saúde? Muitas vezes a sobreposição de envelhecimento e doença, e as pessoas começam a entender que isso é a mesma coisa. Então, deprimir não é sinal de envelhecimento, é sinal de doença. Esquecimentos, né, que prejudicam o dia a dia não são naturais, então eles precisam ser estudados, investigados, né? E para aqueles mais jovens que estão ouvindo, né, ao longo da vida a gente construir o que nós chamamos de reserva cognitiva. É uma reserva do cérebro para lidar com os lapsos, com as mudanças, né? Com outras formas de realizar as coisas. De um jeito não está dando certo, vamos fazer de outro, mas eu tenho que ter reserva para fazer de outra forma. Estudar, aprender, exercitar-se, né? Conhecer outras culturas são formas de construir reserva cognitiva. Estamos entrevistando a professora Samila Battistoni, que é psicóloga, professora também, especialista em gerontologia. Olha, Samila, por que eu olho no espelho e eu acho que eu estou sempre do mesmo jeito?
E às vezes em casa a gente fala assim, fala com a patroa, nossa, olha como essa pessoa envelheceu. São só os outros que envelhecem, eu não envelheço nunca. Que fenômeno que é esse? É interessante, né, Edson? Aí que a gente volta a dizer como o processo de envelhecimento é multidimensional. A dimensão psicológica, ela tende a permanecer. Você sabe que você é o mesmo, que a sua história é sua, né? Então, psicologicamente, você é o mesmo. E a cada dia você vai olhando ao espelho e vai se adaptando às mudanças sutis do dia a dia. Mas quando às vezes a gente vê aquele amigo que a gente não via há muito tempo, né? Aquele veneno escorrendo assim, nossa, isso. Como tá acabado, hein? É verdade. A gente sempre se espelha um pouco no outro, mas às vezes esquece, fala, opa, será como é que eu tô também, né? Mas sem medo, né? Como um processo típico e natural. Agora eu queria que você falasse também, Samila, sobre os cuidados que as pessoas idosas têm que ter em casa também, com tapete, com apoios, até com a luminosidade mesmo. Isso é muito importante. O ambiente, ele determina muito do grau de funcionalidade, ou seja, como eu vou funcionar dentro daquele ambiente. Então, se ele tem muita escada, muito tapete, baixa iluminação, né? E se esses aspectos sensoriais, né, de visão, de audição, estão mudando, eu preciso mudar o meu ambiente também. A gente tem que sempre ter esse processo de uma adaptação contínua. A gente tem que ser flexível, né? Então, era lindo aquele tapete maravilhoso, aqueles pisos que antigamente, né, de taco, com muita cera, lembra? Nossa E aí você... Cera paraquetina. Cera. E aí a pessoa escorrega, né? Pode ali ter uma queda, uma fratura grave, né? Que é uma das causas de internação, de hospitalização maiores da pessoa idosa. São quedas por conta, quebra de fêmur, de quadril, né? E que tem uma longa recuperação, né? Então, o ambiente tem que ser nosso amigo, ele tem que ser amigável ao nosso envelhecimento, né? Então, barras no banheiro para tomar banho, elevar muitas vezes o assento sanitário, facilitar a transição, né, de uma cadeira para a cama, né? Os chinelos, né? Evitar os chinelos de borracha. Tem que ser sandalinhas presas nos pés, né? Que favoreçam o deslocamento sem aquele atrito da borracha. E a iluminação, né? Agora, o mais importante, não sei se eu vou puxar a sardinha aqui para a psicologia, né? A gente tem visto no dia a dia que a sua casa seja repleta de amigos, de pessoas agradáveis, né? Com quem você possa trocar e fazer esse espelhamento, né? Que a gente está falando aí do próprio envelhecimento. Você sabe, Samila, que a gente sempre lembra da conversa com os pais, né? Ou antigamente era muito mais frequente você se sentar à mesa para as refeições. Agora as pessoas até se sentam, mas fica cada uma com o seu celular ali. Mas a percepção do envelhecimento, sabe quando que eu percebi que eu estou ficando velho? Quando eu falei assim, no meu tempo não era assim, pronto. Essa é uma boa dica, verdade. Não? Olha, tem várias formas e momentos em que a gente às vezes se sente mais ou menos envelhecido, né? E existe até um indicador que a gente usa em gerontologia, que é fazer uma pergunta para o indivíduo assim, olha, se você não soubesse quantos anos você tem, que idade você se daria? Né? Então, primeiro, pode vir ali, eu acho que eu me sinto ali ajustado com meus... Né? Agora eu já faço 45 mês que vem, né? Será que eu estou me sentindo assim? Eu tô uma sensação que eu estou meio presa nos 39. Sempre para baixo, né? E a gente percebe muitas vezes que as pessoas que se sentem com a idade muito além da própria idade, a gente pode investigar, né? Existe ali, às vezes, algum processo físico, algum desconforto emocional, alguma rejeição do seu grupo social, né? Então é importante, não é assim atribuir, ter medo da idade, mas fazer uma reflexão, né? Com que idade eu me sinto, né? O que poderia realizar para eu me sentir parte da vida? Não preciso me sentir... a gente tem que cuidar disso, né? Essa coisa do jovial, né? Daquilo que é artificial, né? E a gente está dizendo envelhecer é viver, né? Mas se a gente se sente muito desconfortável,
né, com a nossa idade, vamos falar sobre isso, vamos procurar profissionais, amigos, grupos, né, que a gente se sinta mais alinhado. Você acha que as pessoas que recorrem a recursos como, um recurso simples, como pintar o cabelo, por exemplo, ele não ficar branco, ou reparar as rugas, ou então fazer uma harmonização facial, você acha que essas pessoas, é evidente que elas têm dinheiro para fazer isso, querem fazer isso e todo mundo faz o que quiser fazer da vida. Mas essa é uma forma de não aceitar o envelhecimento? Em boa parte, sim. Não aquele cuidado relacionado ao bem-estar, aos motivos diferentes para isso. Mas muitas vezes, acho que não sei quem assistiu aí o filme A Substância, né? Que tá concorrendo aí, vale a pena, né? Mostra o quanto as pessoas se colocam em risco em nome da juventude, né? Isso é a não aceitação do processo, do tempo, das mudanças que são típicas, né? E a gente tem visto as pessoas ou se endividando por conta de procedimentos estéticos, se colocando em risco, buscando clínicas muitas vezes que não há profissionais adequados, né, com técnicas adequadas. Então, é muito sério essa relação com o tempo, né? A gente precisa de uma parceria com o tempo. E se a gente sentir bem ao longo do tempo, vamos nos cuidando sim. Mas em nome de quê, né? São esses riscos, né, que muitas vezes a gente pode estar exposto, né? Tem mais uma pergunta para você, Samila. Conheço muitas pessoas que têm medo de envelhecer. Uhum. Esse medo é comum? É comum numa cultura que não valoriza o processo de envelhecimento, como a nossa, por exemplo, né? Onde o ideal é a juventude, a beleza estética, é o corpo. Então, tudo aquilo que foge à norma, ao desejável, ao valorizado socialmente, a gente tem medo, a gente não quer estar fora, né, dessa estética. E uma das ênfases da Organização Mundial da Saúde com a década do envelhecimento saudável é justamente combater o idadismo, né? Ou etarismo, que são esses preconceitos, crenças distorcidas a respeito do envelhecimento que fazem com que gerem a não aceitação, a repulsa, o medo, o afastamento, né? E falsas crenças, bullying, né? A gente tem que pensar em vários níveis de atitudes e comportamentos em relação à idade e ao envelhecimento. Samila Battistoni, quem quiser encontrar você, faz como? Pode me encontrar no Instagram, @SamilaBattistoni, com I, né, no final. Nenhuma letra dobrada? Nenhuma, Samila Battistoni, ou @lifelongpsi. E pode me encontrar nas redes sociais ou pelo telefone 19 99605 5899. Volte sempre. Obrigada, Edson. Conversamos com Samila Battistoni, psicóloga, mestre em gerontologia, nos dando uma aula aqui também de como envelhecer bem.